Bom, essa brincadeira antes da vinheta foi feita para contextualizar um pouquinho a tradução simultânea, que eu acho dificílimo isso. Mas como será que ela é feita? Quem tira nossas dúvidas é esse bonitão que já traduziu simultaneamente ao vivo o show do YouTube, todos os prêmios Grammy, o Miss University e 7 Oscars, meu velho e querido amigo, Malcolm Forrest. Boa noite, Malcolm. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, e você, Rony? Muito obrigado. Antes de qualquer coisa. Pela oportunidade. Dona Lígia, um beijo, é a mãe dele. Tudo bom, querido? Obrigado por ter vindo, viu, Malcolm? Eu falei com você em off, já falei com você alguma vez, eu não tenho a menor condição de ter esse talento, Malcolm, porque foi bacana essa brincadeira na abertura, mas a tradução simultânea, na verdade, ela possibilita o entretenimento, o entendimento de uma forma tão global, as pessoas no mundo inteiro entendem. Como é que isso é feito? Como é que isso funciona? Bom, funciona com cinco canais. Porque o intérprete tem que ouvir, entender, não é? Tem que traduzir para o outro idioma mentalmente, articular a fala. Ou seja, o orador fala em português, a gente ouve, entende, traduz para o inglês e fala em inglês. E depois tem que monitorar o que falou para ver se não saiu alguma coisa errada. Então são 5 processos rapidamente que acontecem no cérebro, com a percepção, e aí que acontece a tradução simultânea. Mas tem mais, tem que passar a emoção, tem o tom de voz, a gente tem que ser econômico, a gente não pode falar a mais nem a menos, tem que ser muito fiel ao que está sendo dito. Qual é a mensagem que está sendo passada, a ideia. A gente traduz ideias e não literalmente palavras. Agora, é engraçado o seguinte, seu pai era americano, sim, tudo bem, e você é brasileiro, tudo bem. Eu também tive que aprender inglês, que é meu segundo idioma. E eu não consigo, não tenho a menor possibilidade de você falar e eu ir traduzindo. Eu não consigo. Isso é talento, Malcolm. Você pode explicar tecnicamente, mas eu vou dizer, isso é talento, isso é um dom que tecnicamente. Bom, a dona Lígia, minha mãe, que vai fazer 100 anos no dia 7 de maio, né? Ela já, em criança, ela aprendeu inglês ouvindo outras crianças numa pensão que o avô dela tinha, no Rio de Janeiro. Então tinha filhos de oficiais da Marinha Americana e ela brincava. Então ela aprendeu inglês e ela começou a traduzir quase que simultaneamente para os irmãos. Então você vê que é um talento que vem de geração em geração, não há dúvida. Mas também tem o fato de eu ter estudado música, ser cantor, compositor, então você apura o ouvido. Belo cantor e um belo compositor. Obrigado. A voz, né? E também com cinema, com teatro. O intérprete interpreta. O português é rico em palavras também, né? E a palavra interpretação é usada tanto para teatro, para arte dramática, quanto para a tradução simultânea. Então, eu procuro sempre interpretar, usando a voz, usando o conhecimento de teatro, né? E o conhecimento de língua e cultura geral. Tem muitos componentes, né? Bom, sabendo que você viria aqui, e você como meu velho amigo, nós somos amigos, você não tem ideia, há mais de 50 anos, não. Há mais de 50 anos nós somos amigos. Nós somos amigos desde 66 ou 65, 66, 67, é. Ou seja, são 52 anos, não é isso? É. Brincadeira. Meu Deus do céu, um dinossauro eu sou. Bom, estamos ficando melhores. Não, mas você é mais novo que eu. Não. Olha, eu tive que estudar alguma coisinha para poder não falar bobagem do seu lado. É verdade, é mito ou é verdade que essa coisa da tradução simultânea começou após a Segunda Guerra Mundial? Não, é verdade. Com o Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, né? Todos com o fone. Porque havia lá prisioneiros também, mas havia os criminosos de guerra, os nazistas e tudo. Sim. E eram 4 idiomas, depoimentos sendo tomados em 4 idiomas, inglês, francês, russo, né? E alemão. Então, impossível fazer uma tradução consecutiva, que era o processo antigo. O orador falava, o palestrante falava, o interlocutor falava e parava. E aí o tradutor, anotando tudo, dava o recado na outra língua. Então não ia dar para fazer isso com 4 línguas. E foi aí que começou com a ajuda da IBM. A IBM deu a tecnologia dos fones de ouvido e tudo, e começou a tradução simultânea, que foi uma nova era no campo da tradução. E hoje, Rony, nós estamos entrando numa outra era, que é a tradução remota, que eu já faço. Eu traduzo conferências, por exemplo, em Chicago, em São Paulo,
pela internet com uma plataforma especial, equipamento especial de computação, e os ouvintes estão no Brasil, na Espanha, na Argentina, em Honolulu, e recebem no celular, com uma senha, com um aplicativo, a tradução simultânea. É o que nós estamos fazendo agora, né? Então, você veja como cresceu essa coisa desde a Segunda Guerra para hoje. É porque a gente vê muito essa história da tradução simultânea quando você faz a entrega do Grammy ou mesmo no Oscar, mas na ONU ninguém deve entender nada. Deve ter isso direto lá também, né? Sim, sim. Na ONU são muitos idiomas, mas em geral eles são limitados aos idiomas oficiais das conferências, mas há casos em que entram muitas cabines, né, de tradução. E eu tenho histórias saborosas na tradução simultânea. Conta uma, pelo menos. Bom, vamos lá. Tinha um colega que às vezes tinha uma dificuldade em traduzir, a gente estava numa cabine e o microfone na frente dele. Então entrava uma palavra, uma expressão que ele não sabia, ele tinha uma caneta na mão, ele riscava o microfone para fazer um barulhinho como se fosse uma interferência. Um outro amigo, colega, tinha sido ator em radionovela e ele gostava de sonoplastia. Então quando o orador tossia, ele também tossia. Então, ladies and gentlemen, então, senhoras e senhores, ou ia tomar água, o orador, e ele também. Não acredito. Acho que ele achava que algumas pessoas iam achar engraçado ou iam achar que era um excelente tradutor que traduzia até a tosse, né? Olha que coisa absurda. Mas tem muitas histórias assim, muitas histórias, né? Uma muito interessante, uma intérprete que se emocionava muito, né? A gente, como profissional, não pode se emocionar qualquer que seja a história. E não pode rir também, porque deve falar piada, deve rolar tudo. Da piada tem uma boa também, Rony. Fala. Mas ela ficou tão emocionada no meio do depoimento que estava ouvindo, começou a chorar em prantos, né? Teve que parar. Ai, meu Deus. Agora, da piada, tinha um palestrante australiano e os intérpretes têm dificuldade com os sotaques. É muito difícil. Com sotaques, paquistanês. Difícil. Australiano, neozelandês, africano do sul, é muito difícil. Eu não entendo, às vezes eu me perco. Mas ele contava piadas inglesas com sotaque australiano. Horrível. E não dava para traduzir. Então o intérprete tentou uma vez, não deu muito certo, e ele era um atrás da outra, uma piada atrás da outra. Até que ele falou assim para a plateia: olha, o nosso palestrante vai contar mais uma piada sem graça. Quando terminar, eu falo, terminou, e por favor, deem risada. Olha, você falou que existem várias, vamos dizer, modalidades, né, de tradução simultânea. Uhum. Mas eu fico imaginando, Malcolm, que com todas as técnicas e tudo, eu não estava olhando para você, que eu estava dando texto para você fazer a tradução simultânea. Eu fiquei imaginando o seguinte: qualquer distração melou, né? Sim. É fatal. É fatal. A concentração, você como ator também sabe, a apresentação de televisão, você tem que ter muita concentração. Então, qualquer distração pode ser fatal. Mas a gente fica tão ligado, e a gente trabalha em turnos de 20, 30 minutos cada intérprete, porque cansa muito, cansa mentalmente. Deve cansar, né? deve então, cansar. A gente se concentra. E dentro do contexto, às vezes, a gente pode perder um pedacinho, mas depois, pela contextualização, leva o recado todo avante. Né? E depois, Malcolm, nem todas as traduções podem ser literais. Porque existem expressões idiomáticas nossas e deles que você não pode, não existe. Como é que você vai traduzir uma coisa que não existe? Exato. Você tem que dar uma adaptada, né? Num dos Oscars, eu lembro que o diretor foi no SBT. Ele falou assim: olha, esqueçam as piadas do apresentador Billy Crystal, por exemplo. O Billy Crystal, que porque não vamos nem traduzir, né? Isso, mas a gente traduz, viu? Olha, a gente dá um jeito e traz para contextualizar com o momento. E dá certo. Aí é que entra um pouco do teatro, né? Sim. Como é que você adapta o texto que é falado originalmente para o português? Então, entram neologismos, entram palavras novas, entra gíria. No Oscar teve um caso do Billy Crystal, que era um problema de comunicação. Tinham sido roubadas 12 estatuetas nas vésperas de um Oscar lá em 2006, não sei que ano. Lembro disso.
E só que a notícia não tinha chegado ao Brasil, nós não tínhamos a internet, né, naqueles anos ainda, né? Então ficou difícil fazer a tradução, porque ele fazia um jogo de palavras que na lata do lixo encontraram, que para quem sabia a notícia era fácil traduzir, era fácil entender, né? Mas quem para o brasileiro teria mais dificuldade. Teria que explicar o que tinha acontecido. O que aconteceu, né? E o português tem 30% mais palavras em média do que o inglês. Então, se for muito rápido, nós temos mais trabalho. E nesse caso não há nenhuma explicação, né? Você tem que tentar explicar o que aconteceu. Às vezes a gente coloca uma nota do tradutor. Entendi. O palestrante falou uma coisa que não tem tradução em português. Isso no meio da continuidade, né? E a gente explica melhor para entender. O que foi o mais importante que você traduziu simultaneamente? Olha, eu fiz muito. Eu fiz 4 presidentes norte-americanos. O Trump, Barack Obama, Bill Clinton, Ronald Reagan. Fiz 7 Oscars, 14 Miss Universo, congressos de ortodontia, odontologia, acompanhar a implantação dentária quando começou. A implantação do telefonia celular no Brasil, nós fizemos, desde com a Ericsson, fizemos várias praças mostrando o que ia ser. Olha, estamos aqui com o Bonovox, Malcolm Bonovox e o Daniel Chick. Isso foi muito interessante, porque o show dele no Morumbi tinha que ser traduzido, mas com legendas. Então eu via o que ele falava, traduzia no microfone e o Daniel, muito hábil, muito bom no teclado, ele digitava. Só que o teclado estava configurado para um idioma que não era nem inglês nem português. Eu não sei como o Daniel conseguiu, mas deu tudo certo. Foi para o telão e agradou muito, né? Aqui no Oscar com o saudoso Wilker. Isso. Né? Legal. A Maria. Maria Bruna. E o Buddy Valastro, Cake Boss. Com ele nós fizemos tantos programas que eu já estava dublando ao vivo, em tempo real. Não era só tradução simultânea. Ele falava, eu fazia o sincronismo labial já com ele, de tanto que a gente fez. Malcolm, você é insuportável. Querido amigo, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que lhe agradeço, Rony, uma gratíssima satisfação. Não, minha, querido, minha, pode ter certeza. Posso fazer um convite? Pode, quanto você quiser, Malcolm. Então, meu pai faleceu no ano 2000, Mr. Paul Donovan Kicker, e nós criamos um prêmio de honra ao mérito por realizações de vida, porque a gente viu que a história dele era muito bonita, ajudando muitas pessoas. Então, dia 4 de dezembro, na Câmara Municipal de São Paulo, às 19 horas, vai acontecer o 14º Prêmio Paul Donovan Kicker de honra ao mérito e terá a presença, dentre outros, de Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Sim, o nosso príncipe. Porque ele é tetraneto da nossa querida imperatriz, Dona Maria Leopoldina. E outras homenagens também. Você está convidado. Obrigado, querido. As telespectadoras, como se dizia antigamente, né? Nossos queridos telespectadores, todos estão convidados. Obrigado, Malcolm. Obrigado. Malcolm Forrest, meu velho e querido amigo. Tradutor simultâneo. Não sei como está com os miolos no lugar ainda.